por imediato. Veja bem, pelo menos 30 minutos ao dia, olhe o seu meio, se você não pode ir à academia, o que você pode fazer? Caminhar um pouco mais para chegar aonde você vai pegar a sua condução, subir o seu prédio com escada, todo pouco é muito. Existem inúmeras modalidades de dança que podem ajudar a alcançar um corpo bonito. Dentre elas, o balé fitness trabalha a flexibilidade e o equilíbrio. Realizando movimentos graciosos, uma pessoa que dança balé acaba realizando movimentos únicos que trabalham a musculatura, resultando em curvas perfeitas e um físico firme e definido. O balé fitness junta a dança clássica a exercícios de ginástica, fazendo com que o aluno exija muito de pernas, braços e abdômen. Quem pratica queima calorias, elimina a gordura localizada e ainda corrige a postura. Os resultados aparecem a partir de um mês, já que o corpo trabalha com o próprio peso, exigindo um esforço ainda maior. Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação e debate para você, também juntos pela live no YouTube, Ponto de Vista.santos, entra lá, acompanha a gente, né? Com a sua observação, o seu comentário. O programa encerrado sempre fica lá no YouTube disponibilizado, mais adiante você pode acompanhar novamente, né? Ou simplesmente rever o que a gente debateu e discutiu no período em que estivemos no ar. Na TV, sempre 1h30 da tarde, horário tradicional do debate político, da discussão com muita informação, prestação de serviços, um debate democrático sobre os temas importantes que formam a pauta aqui de Santos, toda a nossa região metropolitana, né? E a gente abrindo sempre espaço para discussão dos temas de interesse nacional também, né? Bom, já falamos disso inúmeras vezes aqui no programa, mas, mais uma vez, parou o sistema Anchieta Imigrantes, né? Um acidente envolvendo aí 2 carretas na subida da serra e o drama todo se formou, que a gente está acostumado, né? Teve um outro acidente também na descida da serra, parou a estrada, 30 quilômetros de congestionamento, quem tinha compromissos aqui na Baixada perdeu esse compromisso, ou se atrasou, né? De uma maneira enorme, né? E quem ia subir, então, a mesma coisa, a situação ficou muito complexa, muito difícil, né? E normalmente acontece isso, sempre na Anchieta, normalmente é na descida, né? Carreta bate em carreta, né? É uma situação que se repete aí assustadoramente, né? A movimentação no Porto Santo cresce, né? Mês após mês, ano após ano, né? Isso é bom para a cidade, para a região e para o país, não tem dúvida nenhuma em relação a isso, né? Aí o trabalho do Anderson Oliveira, mais uma vez colaborando aqui com a gente, mostrando aí o acidente, né? E são containers aí que estão no chão, né? Na virada a queda da carreta, o choque das carretas, né? É o caminhão, né? O caminhão virou, aí atenção ali, você vê a placa, né? Pista Sul liberada nesse momento, né? A Pista Sul é a pista descendente, né? da via Anchieta, né? Que também é conturbada, confusa, problemática, né? Aí está aí o trânsito lento, né? Vagaroso, né? Na descida da serra, fora o congestionamento, 30 quilômetros de paralisação e
o pessoal todo que tinha aí compromissos em São Paulo, em Santos, enfim, e tivemos problemas também na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que dá acesso ao litoral sul do estado de São Paulo, né, o nosso litoral sul aqui, né, a própria Baixada, né, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, enfim, né, sai para o Vale do Ribeira. E também enormes congestionamentos, muitas dificuldades. Né? O porto cresce, a movimentação cresce, né? O número de contêineres avança. Né? Nós temos o rodoanel que liga direto, não é? O interior do estado, né? Mato Grosso, Goiás, aqui com a Baixada Santista. Os caminhões, as carretas não precisam mais passar por São Paulo. Isso facilita a chegada e complica, não é? O gargalo que nós temos aqui em Santos, São Vicente, né, Cubatão, para Guarujá, enfim, uma situação difícil e que tende a se complicar cada vez mais, né, porque o porto vai continuar crescendo, vai continuar aumentando, vem aí novos terminais, enfim, né, e a expectativa é a terceira pista, né, da rodovia dos imigrantes. Né? Vai saber quando é que essa terceira pista vai sair. O governador está acelerando e tal, né? Mas tem licitação ambiental, tem uma série de problemas, a obra propriamente dita, enfim, né? Olha, a situação é dura, é complicada para a gente que mora e que vive aqui na região, né? Lembrando a você, de terça a sábado, madrugada da Santa Cecília TV, a partir da 00:30, a nossa reprise, para você acompanhar, que foi discutido no programa que termina às 14h30. À minha esquerda está aqui o Aldo Neto, companheiro nosso, jornalista, mais uma vez colaborando conosco. Prazer revê-lo, Aldo. Prazer meu ligar, Marco, Bruno, nosso companheiro de produção, público telespectador. É impressionante que eu tenho um pouco mais de 30 anos de carreira de jornalista. E a gente sempre está debatendo esse tema. E eu acho que o pessoal que está na faculdade aqui de Santa Cecília de Jornalismo vai passar a carreira inteira discutindo este tema, de problemas de acesso, e o porto crescendo, e não tem, e não volta. Aí estão discutindo terceira pista, ninguém está discutindo aí as obras complementares, como já teve essa discussão quando teve a segunda pista. E foi 30 anos para sair, 30 a mais. Foi 40 anos para sair segunda pista, não me engano, sabe-se lá quanto tempo ainda vai vir. E o governador, estamos planejando. Acho que o governador planeja muito, entregar que é bom. Nós estamos esperando o governador. O senhor disse, quando esteve aqui a última vez aqui em Santos, o governador Tarcísio, que o senhor era um pinguim de Madagascar. Você só tinha que dar tchau, que a sua equipe era linda e maravilhosa. O senhor acabou de fechar a MTU e sequer entregou a segunda fase aqui do nosso VLT, que a obra é sua, é do governo do estado. Sabe-se lá quem é que vai tocar essa obra agora, quem é que vai vir aqui integrar. Porque eu quero, governador, eu estou aguardando ficar que nem um pinguim de Madagascar, dando tchau para o senhor, andando no trem do VLT. Eu quero. Porque o senhor diz que a sua equipe é tão competente. Eu discordo do senhor. E falo mais, você está querendo acelerar a segunda pista, o governador do acelera era outro, hein? E já encerrou a carreira política, hein? Acelera direito. Só bem da verdade, né? Foram 25 anos, né? Na verdade é o seguinte, em 1977 foi entregue a pista da rodovia dos imigrantes, né? A pista descendente da rodovia dos imigrantes. 2002 foi entregue a segunda pista, então tem 25 anos de diferença de uma pista para outra, que na verdade, o Aldo falou 40 tal, realmente exagerou, mas 25 anos é uma eternidade. Né? 25 anos é uma eternidade quando se diz respeito a uma cidade, uma região que tem o maior porto da América Latina. Eu não sei, nós temos o maior porto da América Latina. Que ano foi entregue a primeira pista? 1977. O ano que eu nasci, para vocês terem uma noção. O ano que você nasceu, em 77? Então, a segunda foi em 25 anos depois, 2002. Né? Uma eternidade, é muito tempo, né, quando você tem uma região, uma cidade, uma região que tem um porto, que é o maior da América Latina e que, não sei se na cabeça de muita gente, o porto não passa disso, né? O porto não vai avançar mais, e a gente vê hoje o porto 10 vezes maior do que era em 1977. Né? Para falar muito sobre porto, né, sobre essas situações todas, né, e sobre empregabilidade aqui na cidade,
especialmente, né? Satisfação em receber aqui o Bruno Orlandi, que é o atual secretário de Assuntos Portuários e Emprego aqui de Santos e é vereador licenciado na Câmara de Santos. Tudo bem, secretário? Prazer também tê-lo a bordo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Marco. A todos que nos acompanham. Uma alegria vir aqui ao Ponto de Vista, falar um pouquinho do porto, da cidade, de todo esse trabalho e prestar contas do serviço, que é sempre importante, relevante, falar de todos esses avanços que a nossa cidade tem buscado e de tudo que a gente ainda precisa para crescer mais. Verdade. Obrigado ao secretário por estar conosco. O Marco Santana completa sempre aqui a nossa bancada, né? Mais uma vez conosco, hoje como editor, né, de política do nosso novo Jornal da Orla. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boturão, realmente esse acidente é mais uma crônica da tragédia anunciada, que sempre acontece um episódio desse, a estagnação do acesso das cargas no Polo de Santos, ela fica completamente comprometida e nós vemos que o Polo de Santos ele bate recordes sucessivos de movimentação, o que é muito bom do ponto de vista econômico, mas ainda assim é um aviso muito claro de que providências já deveriam ter sido tomadas para garantir os acessos que ligam o Polo de Santos ao Planalto. E ainda mais na perspectiva dos projetos de expansão portuária, os grandes terminais, como o Tecon Santos 10, que a gente vai falar bastante no programa de hoje também, que coloca uma perspectiva ao mesmo tempo positiva para a economia, mas ainda assim temerária, porque pode ocorrer um colapso logístico e provocar transtornos para toda a população aqui da nossa região. Muito bem, né? Lembrando a você, o programa termina às 14h30 ao vivo, tem a reprise meia-noite e meia, longo espaço de tempo, né? Fica aí, né? Para você acompanhar informações e desinformações, especialmente pelas redes sociais. Cuidado, né? Dê sempre preferência ao jornalismo de responsabilidade, o nosso aqui da casa, as nossas co-irmãs, sites com mais responsabilidade com a notícia, para você não esparramar mentiras por aí, né? Nem ser disseminador de fake news, né? Bom, o secretário, nós temos um problema dramático, né? Há muitos anos, né? Que é ter uma cidade importante como Santos, mas que não passa dos 400 e poucos mil habitantes. É curioso isso, né? A cidade do interior cresce muito, Praia Grande cresceu muito, outros municípios cresceram também. Santos fica naquele número padrão ali, 420, 425, 418, não sai disso, né? Mas tem aqui, igual como Guarujá também, né, o maior porto do Brasil e da América Latina, né? Isso não dá para a gente fugir. E crescendo, aumentando a movimentação, cargas, enfim, terminais, uma coisa realmente impressionante. Só que a nossa representação política é pequena, né? É pequena. Nós temos um deputado muito atuante, né, ex-prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa hoje, tem uma deputada Rosana Vale, né, o prefeito Rogério também, né, sempre ativo, né, em busca aí junto ao lado do Paulo Alexandre na luta, mas se você for... São duas figuras, três figuras ali, correm atrás da bola, podem ir lá procurar ministérios, enfim, o Paulinho lidera a frente parlamentar pela ligação seca, enfim, né, vem obtendo resultados importantes. Mas a gente precisava de um envolvimento maior, eu acho, né, de deputados federais, próprio Senado, né, essa coisa toda, porque afinal de contas envolve 27, 28, muita gente fala acima de 30% do PIB nacional passando por aqui, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, Boturão. Quando a gente analisa o Pacto Federativo, a quantidade de recurso que fica em Brasília, é importantíssimo que a gente tenha deputados aqui da nossa região que possam trazer esses recursos para cá, que possam levantar as bandeiras da nossa região. Quando a gente fala na arrecadação dos municípios, Santos ainda tem uma posição mais confortável. Mas boa parte dos municípios brasileiros tem a sua arrecadação muito limitada e depende de passar o chapéu no governo federal. E quando a gente fala em passar o chapéu, você precisa de representatividade, você precisa ter um deputado atuante, como o deputado Paulo Alexandre, que vai buscar recursos, que vai modificar muitas vezes algumas leis que impactam diretamente aqui, por exemplo, na atividade portuária, que é definida pelo governo federal. Então, uma representatividade como essa, para a gente é muito importante. Historicamente, a Baixada Santista teve alguns nomes que fizeram a sua representação. Salvo engano, a gente teve algum período, acho que com 5 deputados federais, foi o máximo, não é isso, Aldo? Mas é importante que a gente tenha cada vez mais esse tipo de representatividade. Esses recursos que chegam à Baixada Santista, que não provém do orçamento municipal, fazem toda a diferença quando a gente pensa em investimento
elemento para crescimento das cidades. Nós tivemos aí 5 deputados federais, já tivemos, mas a média normalmente é 3 ou 4, né? 3 a 4. Essa é a média que a gente tem, inclusive pelo número de habitantes, de eleitores aqui da região, né? É muito difícil. Tivemos 7 deputados estaduais, um período quando o governador era José Serra, né? Mas isso assim é fora da curva. Fora da curva completamente, né? O normal são 4 estaduais, 3 federais, 5 estaduais, 4 federais, né? 5 a 3, mais ou menos. É isso, né? O que precisava era que a gente tivesse apoio, né? No caso, o Paulo Alexandre, Rosana Vale, enfim, né? De outros parlamentares que tivessem olhar aqui para o Porto, principalmente. Vamos falar aqui da cidade de Santos, a região lá do Porto, que é uma das molas propulsoras da nossa economia. Tem que falar a realidade. A população precisa entender que tem que votar em deputado que representa aqui nossa região. Não adianta eu votar no Tiririca, não adianta eu votar no Eduardo Bolsonaro, não adianta eu votar no Eduardo Suplicy. Peguei 3 exemplos bem... Porque eles não têm laços com o Santos, eles não têm laços com a Baixada Santista. Eles podem, se tiverem simpáticos, atender alguma demanda nossa. E se a gente for olhar a população inteira da região, a gente tem sim capacidade de eleger mais deputados. Falta vontade. Falta o povo entender que enquanto ele não discute política, outros discutem. Por isso que as outras regiões crescem e aqui cresce a passo de tartaruga. Por isso que ainda não temos VLT. Porque se a gente tivesse lá 10 deputados estaduais, eu duvido que essa segunda fase do VLT aí não estivesse já andando. Aldo, não tem, porque nós não temos. Falta essa conscientização da população, mas também falta compromisso de várias lideranças políticas locais, porque muitas vezes um vereador, um prefeito de plantão, ele prefere assumir um compromisso com um deputado estadual, federal de outra região. Também. Não tem nada a ver com a nossa região aqui. E em troca de algumas emendinhas pontuais, cartoriais, ele acaba assumindo esse compromisso, faz a campanha desse deputado. Mas em termos práticos, quando exige uma ação política mais efetiva, como é o caso, por exemplo, da questão do Porto, das ligações rodoviárias aqui na região, a população fica desassistida. Então é fundamental mesmo ter esse trabalho de conscientização com a população, mas também as próprias lideranças têm que se conscientizar de que o trabalho tem que ser feito aqui na Baixada Santista. Sabe que você está tocando num ponto importante? Isso aí foi objeto de muita discussão no passado com a realidade do voto distrital. O voto distrital tem essa premissa: você elege pessoas ou representantes daquela região para que possam de fato representar a região a que eles pertencem. Então, é importante que a gente possa também ter a leitura de todos esses cenários, porque o que a gente está cobrando hoje é que nós tenhamos aqui deputados mais presentes e que a população vote nos deputados da região para que a gente possa ter essa representatividade. A gente soma aí o número de eleitores da Baixada Santista, mas tem situações que são muito complexas. Por exemplo, Bertioga, né? Com todo respeito aos amigos, irmãos, né, bertioguenses, né? Aí o Bertioga que completou mais um aniversário, 34, né? 34 anos de emancipação de Santos, né? Os políticos de Bertioga, prefeito, né, vereadores, enfim, eles têm uma ligação muito forte com o pessoal do Vale do Paraíba. Principalmente Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, enfim, né, tem pessoal de São José também, enfim, que desce direto lá. Muita gente coloca Bertioga como litoral norte. Você sabe disso, né? Sim. Muita gente. Não, vou para Bertioga, para o litoral norte. Não, é Baixada... Não, Bertioga é litoral norte. Não. Você vai a Mogi das Cruzes, você vai a São José, enfim. Bertioga é litoral norte, não é Baixada Santista. Chega a ser pior, né, Beltrão? Tem gente que fala que vai para Riviera, mas não vai para Bertioga. Vai para Riviera. Vai para Riviera é uma coisa, Bertioga é outra, enfim. Então, tudo isso é muito confuso, né? Então, não sei se a gente tivesse aí o voto distrital misto, enfim, a gente ia ter ali, claro, ia ter que votar nos candidatos, mas sim, seriam 1.800.000 moradores, né? Não sei quantos eleitos, 1.200.000 eleitores, 300.000 eleitores também. Acho que a gente não ia fugir muito dessa conta, não, né? De 3 ou 4, enfim. Né? Você vê que tem uma frente parlamentar criada pela Solange Freitas, deputada estadual, que trabalha, né? Que luta, né? Tem rodinha no pé, né? Nos pés, né? Solange, e criada para
fundamentalmente, para debater e discutir na Assembleia a criação da pista descendente, mais uma pista aqui, a terceira pista, né, da Imigrantes. Mas quem forma essa comissão? São 5 deputados da região, eleitos por aqui, são enraizados aqui. Né? 5! Né? A Assembleia tem 90 deputados, é isso? Né? É 90, né? 94, não querendo criticar o excelente trabalho que a Solange faz lá, mas tem um ex-secretário de Turismo de Santos, já falecido, que ele tinha uma frase que era excepcional. Quer não resolver um problema, monta uma comissão. Monta uma comissão. Tem comissão para tudo. Agora, para começar a obra, para entregar, a gente não vê comissão, a gente não vê. Aí a gente vê, né, colegas nossos aí de jornal impresso, de mídia eletrônica também, enfim, entrevistando lideranças portuárias, né? E aí, parece um repeteco de 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? É a cabotagem, precisamos investir na cabotagem, né? Precisamos investir, né? Abandonar um pouco o pneu, né? E investir nas ferrovias. Secretário, você é mais novinho aqui na bancada, né? Bom, mas nós aqui já ouvimos isso 90 vezes, então eu já fiz matéria sobre isso, sei lá quantas vezes, em rádio, em TV, N entrevistas. É o que eu digo, falta mais conscientização, tanto do governo do Estado como da União, e agora, porque a gente tem, não é querer repetir, né? nem elogiar a quem não mereça, mas o Paulo Alexandre Barbosa, o Paulinho é um baita de um leão, né? Porque ele bate numa porta, bate na outra porta, ele faz uma ligação aqui, faz um elo ali e tal. Pela primeira vez na história, nós conseguimos unir o Estado e a União em prol do túnel ligando Santos a Guarujá. Eu tenho fé que vai sair, né? Que vai acontecer a obra. Porque nunca a gente teve o governador do Estado e o presidente da República, né, unidos no mesmo discurso e assinando, né, publicamente um documento para iniciar a obra do túnel. Eu só espero que a pasada inicial aconteça ainda esse ano, porque se não acontecer... Este ano? Se deixar para o ano que vem, eu não sei a conta correta, não sei se dá tempo. Mas a gente vê matérias repetidas, né, de tudo que a gente achava que devia acontecer 30, 40 anos atrás, e até agora está ali, aconteceu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vive esse drama aí, né? A gente fica até com receio, né? Essa é a verdade, com receio do Porto continuar crescendo. Porque o que vai acontecer aqui com a região? Com a Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão? Né? Aproveitando esse teu gancho, queria perguntar para o secretário, que detém lá na secretaria dele excelentes técnicos portuários, gente que conhece o Porto no dia a dia e gente que pensa o Porto, como, por exemplo, o Marco Chances, que é hoje presidente do Sindicato dos Conferentes, que atua numa das diretorias da secretaria dele, o professor Adilson Luiz Gonçalves, que é um pensador do Porto, que é professor, inclusive, aqui da Unisanta. E eu fiquei surpreso no sábado passado, Bruno, ao entrar no Instagram e ver que estava acontecendo uma reunião na prefeitura com você, acho que com o prefeito Rogério e várias lideranças sindicais do Porto. Qual que era o assunto? O assunto era o TECOM 10, é o fim do Porto Público. Como está tendo essa discussão aí com a participação da Secretaria? Vamos lá, Aldo, importante pergunta você ter colocado. O TECOM 10, de fato, tem sido uma grande discussão nacional, né? Hoje, a área mais nobre do Porto de Santos, em especial aqui da margem direita, quando a gente fala que é uma área que já está pronta para uso, né? Não está em verde, não está com mato ainda, ela já está pronta para uso, o TECOM 10 é a área mais especial, é aquela que tem maior disponibilidade para que seja atraído investimento e arrendado para aquele espaço. O Tribunal de Contas da União recentemente se manifestou sobre a necessidade de que fosse realizado o arrendamento e o Ministério de Portos e Aeroportos, através do ministro Silvio Costa,
resposta tem colocado a importância de se fazer, de fato, arrendamento, marcando, inclusive, já as fases consecutórias para que isso aconteça. Dentro desse cenário, o que a Prefeitura tem feito, e o prefeito Rogério Santos tem liderado esse processo com muita consciência. É importante trazer desenvolvimento econômico para a região? De fato é. É importante que a gente possa aqui ter mais um empreendimento desse, uma estrutura portuária, para que a gente possa aumentar a capacidade de containers aqui na cidade? É importante que se tenha, mas a gente tem que ter a responsabilidade de cuidar dos acessos. E quando a gente fala acesso, a gente toca em dois temas muito importantes. O primeiro deles, uma nova ligação Planalto-Baixada. A gente falou aqui no começo do programa, o Boturão colocou claramente a dificuldade que aconteceu hoje. O sistema Anchieta Imigrantes parou, 30 quilômetros de congestionamento, ninguém chegava aqui, carga não chega, as pessoas não chegam, quem tinha um médico, quem ia receber jornal, quem tinha documentação, quem tinha qualquer tipo de trabalho atrelado à chegada pela estrada, travou. Esse é um primeiro problema que a gente precisa solucionar. O governador tem dito que vai avançar. Eu estive na Ecovias, vi o projeto, de fato, é um projeto que, colocado à frente, vai melhorar bastante o sistema Anchieta Imigrantes, mas como o Aldo bem colocou, precisa acontecer. Eu estava fazendo conta enquanto vocês falavam, foram 25 anos da primeira para a segunda Imigrantes. 27 agora completa 25 de novo. E em 27 a gente não entrega nada. 2027 então, quer dizer, completa 25, dá entrega. Ou seja, vai ser uma distância maior ainda. Maior. Porque em 2 anos a gente não entrega, não tenho dúvida nenhuma. Então esse é um problema que a gente tem que solucionar. E o segundo, que na minha visão ainda é mais desafiador, mas que a gente pode resolver num prazo menor, é o acesso àquela região. Quem conhece ali a Cristiano Ottoni, quem sabe a quantidade de inserções de ramal ferroviário, o quanto cruza com as vias de acesso, esse impacto é muito significativo no trânsito da região. Então a gente precisa ter as obras de acesso ao local que já estão trabalhadas, que já estão encomendadas. A gente sabe que a autoridade portuária conseguiu triangular isso com o governo estadual, houve a adesão do Estado, o ok do governo estadual para fazer por uma troca de um recurso que viria pela ferrovia interna do Porto de Santos, mas precisa acontecer. E o prefeito Rogério Santos tem feito muito enfático em cima disso, porque se você não faz, você para a entrada de Santos. A gente precisa ter a tranquilidade de que o Porto não pode parar, de que a cidade não pode parar. E essa obra é fundamental. Então, o TECOM 10 é bem-vindo? Lógico que é desenvolvimento econômico e a gente trabalha para isso. Mas, por outro lado, que a gente tenha estrutura de mobilidade urbana e leia-se acesso ao local para que a gente não seja refém de situações como essa. Não cabe ao TECOM 10, aos empresários responsáveis, né, que vão assumir, instalar aí, acho que talvez o maior terminal, né, que a gente possa ter aqui no Porto de Santos, na história, me parece, né? Tudo leva a crer que sim, né? Tomar também a rédea dessa situação, porque eles também serão, não vou dizer assim, prejudicados e tal, sim, não é prejudicado, atrapalhados, vamos dizer assim, vai atrapalhar um pouco, né, o planejamento deles, o que eles se propõem a fazer em questão de importação, exportação, enfim. Doutorão, eles vão ter impacto, obviamente, de vizinhança naquele local. Que eles vão ter que mitigar ou compensar esse impacto, eu não tenho dúvida nenhuma. Não sei se este caminho seria o mais adequado, porque, via de regra, essa mitigação ocorre depois da implementação da empresa. E aí, com o caos instaurado, fazer uma mitigação nesse sentido de acesso é um risco muito grande. Agora, sem dúvida nenhuma, trouxe uma dificuldade, ou trouxe um impacto de vizinhança, obviamente crescendo a economia, gerando empregos, sem dúvida nenhuma, essa balança é importante, mas trouxe o impacto, ele tem que ser compensado. O que eu não deixaria só para este momento é resolver o acesso, porque o acesso, ele tem que ser antes da instalação desse terminal. E aí, hoje existe um trabalho avançado com a Ecovias para que seja solucionada essa parte. Isso sendo resolvido, a gente tem um acesso muito mais qualificado, corredor de exportação, entrada da cidade, mas, repito, tem que ser implementado. Teoricamente, não há possibilidade, né, de você entregar os acessos antes do terminal, antes do terminal começar, porque o terminal vai ter algumas etapas, né? Vai ser faseado. Mas tem sim, pelo que nas nossas contas, o terminal ele vai estar funcionando dentro de 3 anos, com operação, com o sistema, com as certificações que precisam, licenciamento ambiental, entre outros. E esta obra já está em fase de projeto para ser entregue. Depois disso, ou é licitar, ou é editar algum contrato, mas de fato superar a burocracia e iniciar a obra.
Muito bem, eu queria saber qual é o projeto, né? Como é que é o projeto, mais ou menos, que o Bruno Orlandi teve acesso, né? Interessante a gente saber, né? Claro. Vamos fazer um intervalo, ele vai rascunhando aqui direitinho, para não esquecer nenhum detalhe, explica pra gente esse projeto aí da pista descendente da rodovia dos imigrantes, já já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com o Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Minha gente, sempre é tempo de combater a dengue. E em 10 minutinhos por dia você mantém a sua casa protegida. Quer saber como? Pega as suas dicas da especialista. Oi! Mosquito aqui não tem vez. Eu coloco areia nos pratinhos, limpo a bandeja da geladeira, não deixo o ralo entupido e nem lixeira aberta. Faça como Dona Yara. Acesse o site e veja como se proteger da dengue. É simples assim. Quando a qualidade fala mais alto, os resultados aparecem. A EAD Unisanta está entre as 6 melhores do país, com nota máxima segundo o MEC, porque estudar com excelência, mesmo à distância, é possível. Acesse agora ead.unisanta.br e comece a transformar o seu futuro. De volta à sequência do Ponto de Vista, recebendo com prazer aqui o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi, né, que é vereador licenciado da Câmara de Santos, Marcos Santana conosco e o Aldo Neto também. Ficou a pergunta aí ficou a pergunta minha para que o Bruno, que teve acesso, né, a esse projeto aí da terceira pista, né, ou o segundo túnel, né, como queiram, né, ligando a capital ao Planalto aqui à nossa região, para ver se alivia o sistema, né, explicar direitinho para a gente aí o que você viu, o que foi demonstrado lá e o que a gente pode esperar. E o Aldo Santana ficou à vontade aí também. Vamos lá, eu vou pedir licença aqui aos engenheiros, né? Lógico, sou advogado, enfim, mas vou tentar aqui claro, de maneira sucinta. Essa nova ligação Planalto-Baixada é uma pista dedicada ao transporte comercial, leia-se caminhoneiros, que é importante. Logicamente, os veículos de passeio também poderão descer, mas ela já é feita para que os caminhões possam utilizá-la, porque hoje a pista da Nova Imigrantes não permite, por causa da sua declividade. Isso já é um detalhe importante. Senão não faz sentido, não né? Faz sentido nenhum, Porto. Claro. Então, a não ser que não utilizasse de vez a Anchieta e deixasse totalmente à disposição dos caminhões, não sei. Né? Mas ela vai ter essa dedicação exclusiva, sim, prioritária, né? Vai ter uma dedicação para isso, e as pessoas vão poder descer mais ou menos ali pelo Rodoanel, em direção à margem esquerda, e em determinado momento, aquele que quiser ir para o Guarujá, continua a entrada para o Guarujá, e quem for para Santos, pega ali a estrada lateralzinha para poder chegar à Anchieta de Santos. Aonde eu quero chegar com isso? Vai cair na Anchieta, é isso? No final você vai ter que retornar. Você vai cair na estrada... Me falta o nome agora. Que chega a Santos a Guarujá. Traz ali e aí você volta por ela para a entrada de Santos. Aonde significa? A gente precisa arrumar um acesso. Eu volto àquela conversa que a gente teve no bloco passado. Se a gente não tiver um acesso, a gente vai ter um problema de funil aqui no Porto de Santos. Então,
a nossa nova ligação, ela é importante, ela vem com uma estrutura melhor, dos 21 quilômetros que ela vai ter nesse pedaço, são quase 16 ou 17 por dentro de túnel, vai ser mais reta, vai ter uma clividade adequada, ou seja, vai estar menos adstrito à neblina, ela vai ter mais segurança, tudo isso foi colocado e eu vejo com bons olhos, mas sem os acessos locais não vai resolver o problema. Muito bem. E aí, Santana? Gostaria de retomar a questão do Tecon Santos 10, que nós falamos aí dos impactos na questão do tráfego, da logística, né, o impacto rodoviário. E teremos também um impacto humano por conta do fim das atividades da Ecoporto, porque o Tecon Santos vai ser instalado onde hoje opera a Ecoporto. E aí são cerca de 3 mil empregos diretos, sem falar dos empregos indiretos. E quando uma empresa deixa de exercer suas atividades, tem esse impacto social também, né? Eu queria saber do Bruno Orlandi. Por outro lado, o Tecon Santos também vai empregar muitos trabalhadores, né? Mas eu queria saber se é possível fazer uma gestão política para que essa transição ela aconteça do modo mais agradável possível, mais tranquilo para os trabalhadores da Ecoporto. Marco, é o nosso objetivo. A gente tem conversado muito dentro dessa situação. De fato, o fechamento do Ecoporto, em termos de emprego, é uma preocupação muito grande. Obviamente, a gente tem outras empresas que têm crescido na região. Quando a gente fala que o Porto bate recordes, o Porto não é simplesmente uma entidade. O Porto são as pessoas que estão ali, são as empresas colocadas, são essas pessoas que fazem o dia a dia do Porto e que têm batido recorde. E esse recorde também está atrelado ao crescimento do emprego, muitas vezes. No nosso caso aqui, 1 a cada 5 cientistas tem uma relação direta com o Porto. O Porto hoje, ele reserva 20% da nossa capacidade de trabalho, para vocês terem uma ideia. 20% dos cientistas têm alguma relação laboral com o Porto de Santos. Por isso, a nossa perspectiva é que, acontecendo o fim da Ecoporto, a gente possa, num primeiro momento, ter algumas oportunidades nessas empresas que têm um crescimento. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei nem se já fez contratação, como é que está, eu acredito que ainda tem alguns trâmites a mais para melhorar isso, mas peguem a Cofco. A Cofco fez um investimento gigantesco agora, ela vai passar para 14 milhões de toneladas por ano. Ela vai ter uma contratação a mais. Temos empresas na margem esquerda e na margem direita com investimento para acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, que também vão trazer essa mão de obra. Por outro lado, a construção civil vai estar aquecida pela própria construção dessas operadoras portuárias. Então, a gente vai tentar, de algum modo, qualificar, de repente mudar aquele trabalho que a pessoa está sendo feita, ofertar uma outra vaga. Eu vou dar um exemplo que a gente fez um convênio recente com a Sopesp para fazer formação e qualificação de mão de obra onde há falta no mercado. Pega, por exemplo, mecânico. Hoje falta mecânico dentro dos operadores portuários. Eu tenho uma demanda, mas eu não tenho profissional qualificado para isso. A gente vai abrir curso agora para que essa demanda possa ser atendida. E tentar, aos poucos, encontrar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Estamos falando de 3 mil famílias. A gente está falando de muita gente. É uma preocupação muito grande. Mas a gente não pode se esconder atrás disso. Isso a gente do tem Ecoporto. que encarar do Ecoporto. A gente tem que encarar esse desafio de frente e auxiliar em tudo que for possível. Mas acho que o percentual ali pode ser reaproveitado. Não estou dizendo que 100%, né? Pode uma demora, né? São 3 anos até a operação. Ela fecha e vamos esperar 3 anos até o Santos 10 começar a operar. Essa é a preocupação. Começo do programa, o secretário tocou numa coisa que é interessante e ninguém discute, que é o Pacto Federativo. Que as pessoas não entendem. O que é o Pacto Federativo? É muito simples. É tudo que se arrecada de imposto, quem que fica com cada fatia? Qual é o ente federativo que fica com cada fatia? E hoje nesse país, fica a maior parte na União. 65%. Uma grande parte nos estados e a mínima parte no município. Estava ouvindo atentamente aí o debate que o Marco colocou do Tecon 10, que ele tem razão. Afinal de contas, profissionais vão perder empregos ali e precisam ser realocados. E o secretário está dizendo que está procurando curso, tem uma demanda de mecânico. E esse papel está sendo feito da Prefeitura de Santos,
que talvez por ser uma das poucas prefeituras do Brasil que tem porto, deve ter 10, 15 prefeituras no Brasil com porto, se eu chutar alto, se eu considerar São Sebastião, essas coisas assim, que tem secretaria portuária. Agora, quando foi feita a primeira lei de modernização dos portos, porque já mudaram 2, querem mudar a terceira agora. Porque quando o interesse é do CNPJ, as coisas em Brasília não voam. Quando o interesse é do CPF, foi criado o tal do CENEP, que é o Centro de Excelência em Informação, que iam recapacitar todos os trabalhadores para... E levou-se de 92 a 2004, são o quê? 12 anos para abrir o CENEP aqui no Porto de Santos. O CENEP não está participando disso, não está vendo curso de formação de mecânico para atender essa demanda, está precisando a sua secretaria agir para isso acontecer, secretário? E outra coisa, só para entender, o CENEP é federal, é da União. Do mesmo jeito que eu estou criticando o nosso governador, que vem aqui, faz buraco, atrasa a cidade 5 anos com o VLT. Quando foi o governador, passaram vários, mas atrasaram e não entregam. Estou falando também do presidente Lula, que está aí vendendo um terminal do Porto que precisa ser modernizado. Não estou nem entrando nessa discussão. Mas e o povo, que ele diz que tanto ama? Está sendo olhado? Está sendo olhado pelo prefeito. O Adalto Corrêa, que é diretor executivo da Associação Comercial, né? Economista de formação, professor, participa muito aqui do ponto de vista, e o Adalto bate muito nessa tecla, né? Em que o Brasil ficou para trás, né? Nós ficamos para trás exatamente na questão da tecnologia, na questão da educação, né? E essa dificuldade de se ter uma mão de obra brasileira qualificada. Isso que o Bruno Orlandi falou há pouco, né? Em relação a mecânico, né? É claro que não é um mecânico de caminhão. Não é um mecânico de caminhão. É um mecânico de uma tecnologia razoável, aceitável, enfim. Onde é que nós ficamos parados aí que perdemos o bonde dessa situação toda, né, Bruno? Porque a educação é a base, né? Basta ir, tá aí a Coreia que não deixa ninguém mentir. Olha, Boturão, eu digo que a educação não é o melhor caminho. A educação é o único. Se a gente não tiver educação, e eu fico muito à vontade de falar isso aqui dentro de uma universidade, aqui da Santa Cecília, porque de fato uma das únicas universidades do Brasil que eu conheço que tem um curso de porto é aqui. Então, é um trabalho diferente, a gente também tem que reconhecer isso. Mas, por outro lado, eu vou até pedir desculpas aqui pro Aldo, mas eu esqueci de mencionar, o CENEP está nesse curso. Ele é um parceiro também dentro aqui, foi um erro meu aqui de esquecer de citar, mas o CENEP é um parceiro, inclusive a gente tem conversado muito para tentar buscar mais recursos, porque foi o que você falou, durante muito tempo ele ficou parado sim. E a gente precisa retomar isso, trazer para o crescimento, buscar recurso para poder qualificar a mão de obra. E pegando o gancho com isso, Boturão, eu acho que a gente errou em dado momento quando a gente esqueceu a formação técnica. É muito bonito, logicamente, você falar, pô, eu vou fazer a faculdade, eu quero ensino superior, mas será que a gente tem demanda para tudo isso? Pô, será que hoje um jovem que faz um curso técnico em segurança do trabalho, ele não sai praticamente empregado? ETEC, FATEC, ela não te coloca diretamente no mercado de trabalho, com salários razoáveis, sim, né? Ganhando mais do que muito pai de família, que hoje acaba indo dirigir carro de aplicativo com insegurança, com preocupação, com risco e ganhando mal, porque o percentual ali é muito baixo perto do desgaste do carro, do que precisa ser colocado. Então, dentro desse contexto, eu acho que a gente precisa incentivar o curso técnico, até porque uma vez que ele esteja lá, está empregado, está trabalhando no porto, por exemplo, que paga bom salário, você tem oportunidade, pô, agora eu quero fazer uma faculdade. Pô, agora você faz, vai para o ensino superior, mas não foge dessa escada. E o Brasil, durante muito tempo, ficou distante disso. E é importante também que a gente tenha uma outra preocupação, que esses cursos técnicos sejam voltados à característica regional de onde eles são implementados. Claro. Porque não adianta eu pegar um curso industrial que funciona em Sorocaba e trazer para a região portuária de Santos. Nós temos que trazer um curso técnico que vai empregar o cara aqui dentro de um operador portuário, dentro de um retroporto, dentro de uma estrutura onde ele vai ser aproveitado. E dentro de uma realidade. É isso. Que é, por exemplo, o Tecom 10 está aí. O leilão vai acontecer. Muito diferente do petróleo e gás.
Que abriram curso técnico de qualquer esquina e o gás nunca chegou. Se bem que descobriram petróleo de novo aí, né? Na Bacia de Santos. Pode ser que a gente tenha aí uma reedição, esperamos vitoriosa, né? Eu prefiro acreditar que o Santos Futebol Clube vai se salvar da Série B do que acreditar que vai chegar petróleo aqui de novo. Não. O Santos não vai cair. O pré-sal foi uma coisa que iludiu muito a cabeça das pessoas, né? De maneira geral, né? Empresário, poder público, enfim, né? A população propriamente dita, mercado imobiliário aqui em Santos, enfim, né? Principalmente, e acabou não virando, mas o pré-sal está aí, né? Existe, a Petrobras perfura, vai lá embaixo da terra, lá embaixo do oceano, e traz o petróleo. Prometeram 3 torres e entregaram uma só. Então, houve um exagero. Alguma coisa aconteceu? Não, houve um exagero, evidentemente, né? Supervalorização, né? O mercado explodiu aí, os imóveis na área central da cidade, principalmente. Né? Muita gente. Quem vendeu naquela época se deu muito bem. Quem comprou, infelizmente, se deu muito mal, né? Então, mais um break rápido e a gente volta com o ponto de vista já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Minha gente, sempre é tempo de combater a dengue. E em 10 minutinhos por dia você mantém a sua casa protegida. Quer saber como? Pega as suas dicas da especialista. Oi! Mosquito aqui não tem vez. Eu coloco areia nos pratinhos, limpo a bandeja da geladeira, não deixo o ralo entupido e nem lixeira aberta. Faça como Dona Yara. Acesse o site e veja como se proteger da dengue. É simples assim. A Unisanta oferece um mundo de oportunidades para levar sua carreira ao próximo nível. Cursos de mestrado e doutorado que aliam prática e inovação num centro de pesquisa de alta tecnologia. Aulas presenciais e híbridas, trazendo conhecimento de forma prática e flexível. Mais de 5.000 empresas conveniadas, conectando você ao mercado. E professores que são referência em suas áreas de atuação. Mestrado e doutorado Unisanta, seu próximo passo para a excelência. Eu vou levantando errado aí. Muito bem, voltamos, sequência do ponto de vista, né? E vem aí também, a gente falou muito sobre a questão portuária, né? O Tecon 10 aí que vem nos próximos anos e os acessos necessários. E também temos aí a expectativa grande da mudança de local, né? Do terminal de passageiros aqui de Santos, né, secretário? Que deve ir, né, para o Valongo nessa negociação toda que está colocada aí com o governo federal também e com o Concais, né, que é o proprietário, né, que é quem toca o terminal, né? Aliás, um excelente terminal portuário, mal localizado. Sem dúvida nenhuma, doutor. Eu falo que o terminal de passageiros, ele serviu ao propósito que ele tinha. Atendeu muito bem nos últimos anos. Mas neste atual momento, não faz sentido a gente ter um terminal de passageiros competindo com carga. A gente está ali numa situação inadequada. A gente tem que trazer para o centro da cidade. As maiores das cidades desenvolvidas, quando a gente fala de turismo, a área central é nobre. Então, quando você traz um terminal de passageiros, em especial de Santos, que responde por 60% dos cruzeiristas do Brasil, mais de 1 milhão de passageiros só no último ano, você tem um desenvolvimento, inclusive, local. E aí, é importante destacar
destacar o trabalho do prefeito Rogério Santos com a implementação do Parque Valongo, porque esse novo terminal ele ficaria ali nos armazéns 1 e 2, ou seja, é a cereja do bolo daquela região, e o trabalho do deputado Paulo, que de fato foi diferencial para a gente conseguir aquela área. A gente está falando de uma área que ficou 40 anos abandonada. O município não tinha acesso a essa área para poder revitalizar. No início do mandato do Rogério, do primeiro mandato, conseguiu-se a cessão, aquilo foi crescendo, o recurso veio, foi feito toda uma interlocução e hoje a gente tem um equipamento que só no primeiro evento que aconteceu ali, foi a nossa atual festa inverno, aquela antiga festa que acontecia na praia, na areia. Cidade Junina. Cidade Junina, quem tem um pouco mais de caminhada lembra. E o evento agora é focado nas entidades beneficentes. Só naquele primeiro evento essas entidades arrecadaram mais de R$1 milhão. Ou seja, obra com recursos da iniciativa privada, nenhum centavo público ali, uma empresa portuária, através de uma contrapartida, auxiliou, fez aquela situação nova, revitalizando, devolvendo para o santista o acesso à linha d'água, uma área democrática, onde você fez, num primeiro evento, um evento filantrópico, e arrecadou e colocou R$1 milhão nas entidades que fazem um belo trabalho aqui no município. Ou seja, superada essa primeira etapa, depois de uma longa briga, nossa expectativa é que o terminal de passageiros vá para aquela região ali, ou seja, em frente ao Museu Pelé, em frente à Secretaria de Turismo, à Igreja do Valongo, uma região histórica propícia ao turismo, e isso tem sido bem trabalhado. Eu tive uma reunião ontem com o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, que aliás vem fazendo um belo trabalho, e conversando com ele me garantiu que o terminal de passageiros vai para lá. Ou seja, que o trabalho está sendo bem feito, a burocracia está sendo superada para que isso aconteça. E essa bandeira é uma bandeira que a cidade de Santos está encampando por saber que é fundamental para o seu crescimento, tanto no que tange as cargas, que hoje estão competindo com os passageiros ali onde o terminal está instalado, quanto para o futuro do terminal dos turistas que chegam na nossa cidade. Diga, Santana. Secretário, mudar um pouquinho da questão portuária, que a sua secretaria é a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, né? E nós temos, percebendo cada vez mais uma mudança no perfil do próprio trabalhador santista. Muitos deles estão apostando no empreendedorismo. Tanto é que na sexta-feira agora acontece o aniversário do projeto Feito em Santos, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, né? Então eu queria saber do senhor quais são as ações que a Prefeitura tem feito aí para ajudar as pessoas a conseguirem não só emprego, mas também trabalho, né? Vamos lá. Em relação ao empreendedorismo, Marco, ela teve uma divisão dentro da Prefeitura de Santos e hoje ela não fica com a minha pasta. Mas o município tem trabalhado bastante, fazendo feiras, inserções, qualificações e fomentando, de fato, o empreendedorismo aqui no município. Por outro lado, no que tange ao emprego, a gente tem conversado muito com os grandes operadores para centralizar algumas vagas dentro do Centro Público de Emprego de Santos para facilitar a vida do santista que procura essa reinserção no mercado de trabalho. Então, nos últimos tempos, a gente conseguiu atrair milhares de pessoas e milhares de vagas para dentro do Centro Público de Emprego, onde as pessoas vão até o Poupa Tempo, que é lá que está o Centro Público, se cadastram, é só levar um documento de identidade e comprovante de residência e a partir daí, ela tendo alguma vaga no Centro Público que se adeque aos seus requisitos, do currículo dessa pessoa, ela recebe um termo de encaminhamento e vai direto para a entrevista. Mas a gente não parou por aí. O prefeito Rogério Santos pediu para que a gente pudesse dar um passo a mais. E nós criamos, então, um mutirão do emprego. O que é esse mutirão do emprego? Ele, uma vez por mês, as pessoas que têm interesse em voltar para o mercado de trabalho vão, dentro de um determinado período, até o Poupa Tempo, levam essa mesma documentação e recebem um termo de encaminhamento para o mutirão do emprego. E o que é esse mutirão? São as empresas que ficam dentro do próprio Centro Público de Emprego realizando as suas entrevistas. Ou seja, a gente tem ali... Empresas as mais variadas possíveis. Nós temos empresas portuárias, serviços, construção civil, facilities. Elas vão a um determinado local. Muitas vezes aquele candidato faz mais de uma entrevista, ele faz uma, depois faz outra. A empresa faz as entrevistas, obviamente com total liberdade, dentro do que a legislação define. Ela faz a entrevista, entrevistou os candidatos, gostou, contrata. Por mais de uma oportunidade, a gente já viu ali pessoas sendo contratadas no local, muitas vezes após ali, na semana seguinte, no dia seguinte, mas os números são muito bons. Já tivemos 4 execuções em 2025
2025 e no próximo dia 29 de maio teremos a nova edição. Vai ser a 5ª edição do Mutirão do Emprego. Ou seja, é um trabalho que a gente faz para aproximar a oportunidade de emprego daquele profissional, daquele trabalhador que quer ou entrar ou voltar para o mercado de trabalho, porque a gente sabe o desafio que tem. E se a gente puder melhorar essa condição, é muito bom. E por que eu digo isso? Às vezes ele tem que ir numa empresa que fica mais distante, ele tem o custo do ônibus. Às vezes ele precisa passar com 3, 4 empresas buscando isso na internet, às vezes isso ele vale não tem pro acesso. Santista só? Ou... A Baixada Santista, aquele que for até lá, ele vai, mas as empresas são localizadas em Santos. As empresas são localizadas em Santos. Isso, a gente atende quem aparecer ali, mas as empresas são de Santos. Então, dentro desse contexto, o que facilita? A gente centraliza uma série de empresas para o trabalhador, ou seja, ele tem um local que ele pode buscar e também, na hora da entrevista, ele pode ir num local só e fazer, eventualmente, 2, 3 entrevistas, dependendo do seu currículo e do seu perfil. Com isso, a gente facilita o reingresso dele ao mercado de trabalho. A gente tem acompanhado essa questão do empreendedorismo, que não está na pasta do Bruno Orlandi, não é? Que é assuntos portuários e emprego, está na pasta do turismo, né? Empreendedorismo não é ser motorista de Uber. Até pode ser. Mas não é do jeito que a gente vê a maioria fazendo, né? Que é meio no tapa, né? E você falou há pouco, né? Sim. Um amigo seu que está com uma dificuldade danada, teve doente. Se você dirige, a gente já falou aqui várias vezes, inclusive sexta-feira a gente tem um programa que voltamos recentemente, a bancada trabalhista, fala muito nisso, né? Mas você resolve pegar um carro, fazer Uber. Complicado. Se você bate o carro e sofre um acidente, você não tem garantia nenhuma, você vai ficar 6 meses aí sem trabalho e sem receber uma moeda a não ser que a família ajude, que os amigos, né, se cotizem, né? Então, cuidado. Com isso, tem outra coisa também, que o empreendedorismo não é para qualquer pessoa, né? A pessoa tem que ter ali aquele espírito desafiador, né? Se submeter a riscos, porque muitas pessoas preferem um emprego CLT, não tem nenhum problema nisso daí, né? Ela quer a segurança, a estabilidade, algumas até optam pelo serviço público, né? Mas ainda assim, o perfil do trabalhador que opta pelo empreendedorismo é outro completamente diferente. Sim, porque trabalho não é emprego. São duas coisas totalmente diferentes. Isso é importante dizer. Eu queria retomar a questão da mudança do terminal, porque é óbvio para qualquer um que vai no terminal que o serviço do nosso terminal de passageiros é excelente. Só está mal localizado e para quem vem utilizar desse serviço, principalmente quem não é daqui, tem feito dificuldades que em outras regiões não enfrentam. Eu só me preocupo um pouco, secretário, e eu entendo a estratégia da prefeitura, que é correta, de levar a vida ao centro de Santos, porque o Valongo, a Vila Nova, tudo ali é centro. A terminologia de bairro, ali o Valongo está inclusa a isso. Mas me preocupa porque a cultura hoje de quem utiliza navio, Santos é praticamente passagem. O cara vem, embarca e vai embora. Pouca gente circula na cidade do total de passageiros. E no paralelo, a gente colocar isso no pé da estrada, porque lá no Valongo é o primeiro terminal portuário. Você sai do sistema de migrantes para entrar em Santos, você vai estar ali. Então, a gente pode, para mim é um risco, porque a gente pode, em vez de inserir esses passageiros dentro de Santos, tirar. Facilitar ainda isso que o pessoal, às vezes, quando Santos é passagem, que às vezes desce aqui, entra no táxi e vai para São Paulo. Talvez a gente vá facilitar isso. É uma discussão tremenda. O Aldo Neto está jogando água no chope. Não. É uma observação importante. Não, é uma observação que procede. Não. Geograficamente, o Aldo coloca a realidade da situação. Entendeu? Já tivemos outros projetos de colocar lá na ponta da praia, mais perto da nossa vida, que talvez seja até visivelmente, a gente mostra as melhores qualidades de Santos do que ali. Porque ali hoje, a gente está se trabalhando isso já há algum tempo ali de valorizar o Valongo, só que hoje está muito longe de ter uma realidade de cidade ali naquela região.
Diga, secretário. Não, eu acho que é importante a observação, a gente tem que considerar sim, mas precisamos fazer também uma análise pelo outro lado. Em termos logísticos, facilita muito. Quando você tem, por exemplo, o fornecimento do navio, ele não vai precisar ir até aquela outra ponta, concorrer com a carga, entrar do porto, sair do porto, passar por cima dele do trem, tem toda uma estrutura nesse novo terminal que vai adequar. Da mesma maneira, o passageiro. Hoje, o passageiro que embarca nesse terminal, ele não sai com uma boa impressão. Ele entra numa área que ele pode tomar chuva, que ele está, né, no ar aberto, ele muitas vezes, se tiver em operação, ele tem que sair do porto, esperar, voltar num ônibus circular para voltar para lá e para o outro lado. Se ele tiver um novo terminal no Parque Valongo, ele vai estar num pier exclusivo, com entrada direta, com acesso a bares, restaurantes, numa condição mais adequada. Mas eu concordo que a gente precisa fazer uma política de turismo para incentivar esse cruzeirista que vem para cá, para fazer um trabalho, por exemplo, vem um fim de semana antes, ganha o estacionamento e fica hospedado aqui nos hotéis da cidade, para poder gastar num restaurante, para poder trabalhar. O que a gente tem que lutar contra, e eu acho que é crucial isso, são aqueles ônibus que vêm com 50 pessoas. E a gente fala porque acontece muito. O cara chega 8 horas da manhã no terminal, coloca aquele monte de gente, sabendo que o terminal só vai passar a operar 1 hora da tarde, cria um caos ali, a pessoa não pode entrar no navio, está com fome, está presa àquela rotina, não consegue avançar, fica com uma impressão muito ruim da nossa cidade, sequer saiu daquele quadrilátero. Porque o cara nem sabe que ele está numa área federal, né? Nada, não sabe nada. Ele simplesmente está com fome, está cansado. A operadora de turismo muitas vezes vende esse pacote para ele como se fosse o caminho. E a gente precisa trabalhar de uma outra maneira. Fala, olha, vem para cá na sexta-feira, passa o fim de semana, vem 2 dias antes, conhece a cidade, ganha um voucher para conhecer o Museu Pelé, o atleta do século, vai conhecer o Memorial das Conquistas, no Santos Futebol Clube, verifica as nossas praias, a gente está no Guinness, tem instrumento, a Bolsa do Café é histórica, você tem um centro bonito, você tem um Monte Serra, há possibilidades. Criem ações conjuntas para que isso valha a pena. Então, esse cuidado que o Aldo está falando é fundamental para que a gente não tenha, de fato, uma pessoa descendo de táxi e indo embora de táxi. Porque isso aí facilita, né? A localização geográfica do Valongo, realmente o Aldo tem razão. Estou brincando aqui, jogar com o chopp e tal. Mas é a realidade, né? Geograficamente está ali do lado da estrada. É só entrar num carro e ir embora, né? Ou um familiar vir esperar, buscar aqui também. Eu entendo a estratégia do prefeito e do próprio deputado Paulo Alexandre de buscar ali, porque hoje a ponta da praia não se tem mais esse espaço, a não ser que você faça algo que adentre ao mar, que é muito mais complicado do que ocupar o espaço do Valongo. Também tem essa questão. É muito fácil colocar pedra, é difícil apontar a solução. Acontece que para lá também, hoje, não tem um projeto viável. Muito bem. Bruno Orlandi, que está hoje, né, no seu... É segundo mandato ou terceiro? Terceiro mandato já, né? Então, você cumpriu o mandato inteiro, porque na gestão passada do prefeito Rogério, você foi secretário também. Metade da gestão. Metade da gestão, né? E agora você já começa como secretário também na área de Porto e emprego, né? Tá com saudade da Câmara, não? Tenho bons amigos ali. O bicho está pegando agora aqui na Câmara de Santos, né? Você pegou uma Câmara assim muito light, muito leve, oposição minúscula, enfim, agora a oposição está mais robusta, né? Embora seja dividida, esquerda e direita, é uma coisa curiosa, né? As pessoas não sabem, mas o secretário é cientista político formado e é cientista político formado na faculdade e na prática. E em casa. Porque ele é primo de um saudoso vereador que chegou até a presidir a Câmara, o Carlos Mantovani Calejão. Sobrinho do Mantovani. Tá vendo? Sobrinho, nem primo. A Câmara ficou diferente, né, Bruno? Eu acho que a Câmara é plural, Boturão, não tem jeito. A cidade de Santos sempre foi muito politizada, desde lá de trás. Se a gente pegar grandes nomes como José Bonifácio, a cidade de Santos respirou política. E aonde é a caixa de ressonância? É a Câmara de Santos, não tem jeito. Ela passa por algumas gestões mais tranquilas, outras com um pouco mais de tormento. Existem histórias do passado que, nossa senhora, chegaram a puxar arma dentro de Câmara Municipal. Então, a coisa foi mudando um pouco nesse contexto, até porque eu acho que não é assim que se impõe uma ideia, né? Temos que, de fato, convencer, mostrar pelo exemplo e pelo resultado das situações. E hoje a Câmara, ela está um pouco mais aquecida, a gente tem um posicionamento mais duro de algumas áreas, a gente tem alguns representantes da população que pensam de uma maneira diferente, tem colocado de forma enfática isso, mas a Câmara Municipal é para isso, é para que a gente possa debater as ideias, que possa ser colocado
e, de fato, ter um olhar que é fundamental e tem que nortear o trabalho dos 21 vereadores, que é o bem coletivo para o cidadão santista. Que cada um possa defender as suas ideias, mas que no fim do dia o objetivo de todos seja esse. Muito bom. Secretário Bruno Orlandi, de Assuntos Portuários e Emprego, obrigado pela participação. Até outra, viu? Sucesso, viu? Obrigado, Boturão, Aldo, Marcos, sempre um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso porto e da nossa cidade. Marcos Santana, o Aldo, sempre com a gente aqui. De segunda a sexta estamos juntos, 1h30 da tarde. Aqui o programa O Ponto de Vista é ao vivo, na Santa Cecília TV. Pela live no YouTube, pontodevista.santos. Você também acompanha a gente. E a reprise aqui na TV sempre 00:30. Valeu. Obrigado, gente. O confronto de hoje. Jogos da Unisanta. 40 anos fazendo o coração universitário bater mais forte. Oferecimento: Ali Futebol, NP Company, Unimed, Samel Motos e Positivo Tecnologia.